Então, pessoal, a gente tá aqui, esses são os ingredientes. Aqui está a Juliana, nossa... Então, hoje eu vou ensinar a fazer uma torta de chocolate. Eu ia fazer só assim, pros amigos, né? Aí a pessoa vem querer gravar um vídeo pra mostrar como é que faz. A minha torta é muito boa, ninguém nunca reclamou, né? Não na minha cara, assim. Mas enfim, eu vou fazer. Como eu nunca fiz com medida, porque eu faço do jeito que eu acho que vou colocando os ingredientes, na medida que eu acho que tá dando certo, eu fazendo. Nunca faço com medida. Então, pra ficar melhor e mais fácil de você fazer em casa, eu vou colocar todas as medidas, vou explicar a medida e como você deve fazer pra que fique legal. E o ponto que você deve ver é na massa da torta e no recheio pra ver que é o ponto certo, tá? Então, vamos lá. Então, né, o primeiro passo, eu coloco um xicrão desse que você tem da sua vozinha aí pra tomar café. Você coloca um xicrão de farinha de trigo. Detalhe, sem fermento, tá, gente? Cai. Então, ó, é um xicrão de farinha. Não tão cheio. Colocar 2. Detalhe, a massa que você vai fazer é a famosa massa podre. Se você for fazer a massa podre e você vai fazer para uma torta doce, pelo amor de Deus, não esquece de colocar o açúcar, né? Detalhe. Eu vou fazer do tamanho que dê nessa forma, mais ou menos assim. Não que ela fique alta, porque a forma é baixinha, mas que ela fique uma medida... A massa, ela tem que cobrir toda a forma. Então, o ideal é que a massa cubra toda a forma, nem que o recheio não fique tão acima, porque você quebra a pontinha da massa. Se você deixar a massa baixinha, quando você for colocar o recheio, geralmente ela quebra toda, então fica complicado. Então, eu vou fazer... Vou colocar a manteiga. Quase. Não tô ganhando, mas tô fazendo propaganda, tá? Eu vou colocar uma... Considere 2 colheres de manteiga, não tão cheia. E aí você coloca... Não bota tanto açúcar, porque como o recheio é doce, se você colocar muito açúcar vai ficar enjoento. Eu não dei medida do açúcar, mas você sabe então de açúcar pra não ficar muito, né, na massa. Tá. Aí você vai misturar a parte que todo gordinho adora fazer, mão na massa. Bom, gente, então a Ju tá aqui com a mão na massa, certo? Olha só como que tá ficando. Não é literalmente. Então, a massa ela tem que ficar assim. Nesse pontinho aqui. Quando você amassa, ó, e ela quebra. E aí você vai pegar a forma e vai colocar a massa dentro e vai encaixar a massa na forma. Então, você vai encaixando toda a massa na forma assim, ó. Água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero. Eu não coloquei fermento na minha massa e disse que não colocasse a farinha de trigo no fermento. Mas, pra quem vai fazer a massa e quer uma leveza na massa, pode colocar o fermento, que o fermento dá uma leveza na massa quando ela estiver assada. Ela fica mais leve, digamos assim. Pode usar a mesma medida, 2 xicrões de farinha de trigo e 5 colheres de manteiga. Até você ver que a massa fique nesse ponto que eu mostrei. Essa é a parte mais fácil, colocar a massa na bandeja na parte de baixo, porque a lateral é uma desgraça. Ó. Ó, tcharam! Aí você vem pra lateral. Detalhe, que a lateral não fique muito fina. Porque senão quando você for partir a torta, ela quebra inteira. Não quebra só o pedacinho que você quer. E que nem ela fique muito grossa, porque vai ter mais massa que recheio na sua torta, se você deixar muito grossa, né? Pronto, galera, então. Presta atenção. A forma, ela ficou com a massa toda
toda cobertinha na forma, né? Ó, você vê que todas as laterais tem que estar até em cima cobertas com a massa, tá? E a camada de massa ela tem que ser grossa. Detalhe, quando você for fazer a massa, antes de você colocar no forno pra assar, o forno tem que estar pré-aquecido. 180 Você tem graus, que tá? furar a massa, assim, com um garfinho. Você fura ela todinha. Ó. Agora a Ju vai mostrar parte do recheio. Ó. Como é que se faz. Então, o recheio, você pega uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Despeja na panela, eu despejo assim logo, ó. É pra descer mais rápido. Uma colher de pau, né? Oh, yeah. O net espectador vai ao delírio. Oh. Então, você vai fazer a massa, você vai fazer o recheio como se fosse um brigadeiro, só que vai ser mais, como poderia dizer, mais ou menos grosso que o brigadeiro, porque o brigadeiro ele fica numa consistência mais grossa pra você enrolar ele. O recheio não vai ficar numa consistência tão assim, ele vai ficar nem uma consistência como o caldo de chocolate, que é aquela fininha, nem como um brigadeiro, ele vai ficar no meio ali. Você coloca. E aí você coloca um pouquinho de leite, justamente para ajudar. Digamos que você coloca do meu dedo, 2 dedinhos, do seu 3, tá? Aí você mistura dentro da caixinha mesmo. Quem usar o leite condensado moça também pode fazer isso usando a latinha, né? Pode. Mesma coisa, porque é a mesma medida. E aí o chocolate que eu uso, ele é 50% cacau. Então, tipo, você vai usar um chocolate... Porque assim, fazer com Nescau não fica um gosto tão bom, viu, gente? Porque vai ficar um gosto meio não, vai ficar um gosto ruim. Digo logo. Porque o Nescau ele é muito doce. Ele é aquele achocolatado muito doce. Esse aqui já não é tão doce, fica muito gostoso. E aí eu coloco só 2 colheres rasas, porque senão vai ficar muito amargo. Uma. 2. Só mais um pouquinho, né? Tá o choro. 2 e uma pontinha. O chocolate é esse aqui, pra quem quiser comprar, tá? Herald de chocolate em pó, 50% cacau. E aí vai pro fogo. Vamos colocar lá. O forno tá pré-aquecendo, você pode deixar a massa tranquilamente aí até o forno aquecer e você colocar. Aqui vai ter que ficar mexendo esse serviço, não vai ser meu, vai ser da Cecília. Porque dessa vez não é comigo, isso é com ela. Ó, Cecília César cozinhando, minha filha. Tá querendo o quê? Pense. Mexendo. Agora mexe. Agora mexe, vai. Mexe. Vamos dar uma olhada, só como é que tá ficando, pra ver. Não pode ficar muito grosso. Quase no ponto. Tudo bem, olha aí que beleza. Olha que delícia. E a massa no forno, como é que tá? Vamos dar uma olhada. Não, ainda tá branquinha, né? Ainda não tá boa. Aqui, ó. Ele já tá ficando grosso, né? Isso ele tá ficando grosso, mas ele tá quente. Quando você bota ele pra esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais pastoso do que o que ele já tá aqui. Isso aqui, pra mim, já tá bom. Se você quiser deixar um pouquinho mais grosso e tal, aquela coisa toda pra você colocar na torta, aí é por sua conta. Mas aqui já tá bom. Ó. Se você quiser deixar esquentar mais um pouquinho, não tem problema também. Sempre mexendo a lateral pra não grudar e no meio. Aí você dá uma mexidinha no meio, na lateral.
Lateral, meio. Meio, lateral. Pra quem não sabe cozinhar, né? Fica a dica. Então, gente, a massa já tá pronta, já assou. De 20 a 25 minutinhos no forno. Lembrando que você não pode deixar assar muito, porque senão ela fica muito seca. Aí eu cortei aqui chocolate. Eu cortei chocolate pra fazer a cobertura, né? Então, aqui deve ter umas 250 gramas de chocolate picado amargo, tá? Aí eu vou derreter, lembrando que eu vou derreter no micro-ondas 20 segundos, tá? Pra que não passe muito do ponto, porque o chocolate quando você vai derreter, se ele ficar muito quente, ele já não presta. Ele tem que estar na temperatura que você aguente colocar o dedo nele, pra não ter nenhum tipo de problema. Então, ó, na vasilhinha você coloca todo o chocolate. Eu derreti o chocolate no micro-ondas 20, 25 segundinhos até ele ficar, ó. Então, aí você coloca creme de leite, tá? Um pouquinho de creme de leite. Você não vai colocar a caixa toda, pelo amor de Deus. Você vai mexendo delicadamente, tá? No chocolate. Até que você veja que vai dando um pontinho certo. Ó. Isso aqui você vai fazer, porque a parte do brigadeiro é a parte do recheio. Aqui é a calda que você vai colocar por cima do brigadeiro, pra quando você colocar na geladeira, ficar bem cremoso. Ó. 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Como ele fica brilhoso, tá vendo? Ele já fica um pouquinho mais grosso do que o que tava quando a gente derreteu. Nesse tubinho aqui, tem Nescafé. Para os que são preguiçosos pra fazer café, tipo que eu não sei fazer café, mas sei fazer torta de chocolate, eu faço o Nescafé. A dica que eu dou é pra você colocar no chocolate o Nescafé, porque aí fica um gosto diferente, fica um gostinho... Não vai ficar aquele gosto de café acentuado, fica um gostinho fraco de café, mas dá um diferencial na torta que você vai fazer. Fica um gostinho, tipo, a mais. Pra não ficar só o chocolate e tal, fica sem graça. Eu vou colocar pouco. Digamos que é uma colher rasa de café. Tá mais um pouquinho. Aí, você vai misturar até as bolinhas de café derreterem o chocolate. Ó. 2, 3, 4. Pra ficar maneiro eu jogo o clima. A gente vai colocar a parte do recheio de chocolate que a gente já fez na torta. Se você quiser que o recheio fique mais alto, você coloca 2 caixinhas de leite condensado, que ele vai ficar bem mais alto. Porque aqui eu coloquei só uma. Se você quiser fazer com limão, você pode fazer a mesma massa da torta e fazer um mousse de limão. Mousse de limão, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, com um pouquinho de suco de limão, bateu no liquidificador, tá pronto. Botou na geladeira, perfeito, só partir pro abraço. E aí você coloca a outra cobertura. Brincadeira, não tá tão linda não. Mas você ajeita a aparência dela depois, mas tá muito gostosa. Flagra. Só foi um, eu juro. Só foi um, ela já comeu bem uns 4, mas 5. Mas ainda tem. Ainda tem, dá pra colocar. Enfim, coloca logo antes que tu coma todo.
Eu vou fazer uma carinha. Que eu acho digno. Eu vou colocar o olho. Porque ele é galego, ele vai ter o olho azul. Ó. O nariz dele vai ser verde. Meu Deus. Ó. E a boquinha. Sei não, viu? A pessoa se dedicando na carinha. Pô, cara. Tem que ter criatividade, né? Oh, que bonitinha a carinha da Ju. Então pronto, a torta tá pronta. E daqui a pouco a gente vai comer. Eu vou colocar no freezer, que é pra esfriar mais rápido. Mas você pode colocar na geladeira já que você tem tempo, né? Eu vou colocar no freezer. Obrigada, beijos. Até o próximo Cozinhando Comigo, vai. Então, gente, agora a gente vai comer a deliciosa torta. Melhor parte. Ó. Mostrar a carinha de cabeça pra baixo, acho digno. Tá bom. Olha que linda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou colocar a foto dela, todas as fotos que é também, todo o procedimento. No blog. E é isso aí. Quem ainda não curtiu a fanpage do blog, curte. É facebook.com/festadamoda. Segue o blog no Instagram também. E curte aí o canal e compartilha o vídeo, que a gente em breve vai estar fazendo mais pra vocês. Então, sobre o blog, galera, a gente já tem outro vídeo. Pra quem não assistiu, vejam. O link vai estar aqui embaixo, tá? E também a gente fez esse segundo vídeo como uma receitinha e tal, mas a gente vai fazer outros, é só vocês darem mais sugestões. Sigam a gente nas redes sociais, tá? Pode me adicionar no Face, pode adicionar a Cecília. Tem as redes sociais no Twitter, me segue no Twitter, @JuRebouças. No Instagram também. No Instagram também é @JuRebouças. O meu também é @CecíliaCésar. Exatamente. E @Flechas da Moda. E pode perguntar no F também. Lembrando que esse vídeo foi um dos primeiros, assim, como um teste da... Não sou tão boa cozinheira, mas, né, dá pra quebrar um galho de vez em quando. E sigam também, e curtam a página do nosso amigo Pedro, que é Sou Gordinha Assim, dele e da Helena. Sigam os meninos lá, dão uma curtida. E se quiserem também, mandem dicas, a gente tá precisando. E agora vamos à melhor parte, cortar. É isso aí.